Bom, eu vou começar aqui fazendo uma amostra do ponto, tá bom? Da trama. Depois eu vou passar a medida realmente da bolsa, tá? Então, eu vou fazer o nó inicial, né? E essa trama eu preciso de números ímpares, tá? Então, eu vou fazer aqui, ó, 15 correntinhas, tá? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 correntinhas. Lembrando que isso é só uma amostra, tá? Medida da bolsa é totalmente diferente. Então, fiz 15 correntinhas, vou fazer uma a mais para virar o trabalho. E agora, a gente vai usar essas lombadinhas aqui, ó, de trás do ponto, tá vendo? A gente tem o ponto e eu vou usar as lombadinhas de trás, tá? Ó. Vamos aqui na primeira lombadinha, eu vou fazer um ponto baixo. Fiz um ponto baixo. Agora, deixa eu abrir. Agora, ó, fiz um ponto baixo. Agora, eu vou entrar no mesmo ponto onde eu fiz o ponto baixo, vou laçar o fio lá atrás e puxo o fio, mas não fecho. Venho no próximo, a próxima lombadinha, laço o fio e puxo, e não fecho. Venho na próxima lombadinha aqui, ó. Laço o fio, puxo, não fecho. Vou ficar com 4 argolinhas na agulha. Aí sim, eu vou laçar o fio, fechar tudo junto e fazer uma corrente, tá? Esse é o ponto fantasia. Vamos de novo. Venho no primeiro aqui, ó, no último que eu fiz aqui, ó, tá vendo? Eu vou pegar de novo em cima dele, ó. Então, no último que eu fiz, eu vou pegar de novo. Venho na argolinha do lado, puxo o fio e não fecho. E na argolinha do lado, puxo o fio e não fecho. Fico com 4 argolinhas, laço o fio, fecho tudo junto e vou fazer uma corrente. Ó, mais uma vez. Venho no último que foi feito aqui, pego nele de novo e puxo o fio. Venho no ponto do lado, puxo e não fecho, e no lado, puxo e não fecho. 4 argolinhas na agulha, laço o fio, fecho tudo junto e dou uma correntinha, tá bom? Vamos fazer até o final aqui, porque o final é um pouquinho diferente, tá? Então, vamos lá. No último que eu fiz, eu vou pegar de novo nele, puxo o fio, no do lado, puxo o fio, no outro, puxo o fio. 4 argolinhas na agulha, laço o fio, fecho tudo junto e uma correntinha, tá? Uma dica, não aperta essas correntinhas, porque depois vai ficar difícil quando voltar, se você apertar. Vou terminar até aqui, quando chegar aqui no final eu venho pra mostrar, porque é um pouquinho diferente, tá? Ó, gente, cheguei aqui, ó, me sobraram 2 pontinhos pra fazer, tá vendo, ó? Um aqui e um aqui do lado. Então, eu vou pegar nesse último que eu já havia feito, puxo o fio e não fecho. Pego lá no do lado, puxo o fio.
No outro do lado, ó, na última alcinha aqui, peraí que ela tá meio apertadinha, deixa eu largar ela. Última alcinha, puxo o fio, tá vendo? Fecho tudo junto. Agora, ao invés de eu fazer uma corrente igual a gente fez em todos eles, como aqui é o final, eu não vou fazer isso. Eu vou entrar, não faz a corrente aqui em cima. Aí, a gente vai entrar novamente aqui, ó, no último que foi feito, tá vendo esse último aqui? A gente vai entrar novamente nele e vai fazer um ponto baixo, tá? Então, puxa o fio e faz um ponto baixo, tá bom? Então, a gente inicia com um ponto baixo e termina aqui com um ponto baixo, tá? Agora, a gente vai fazer uma corrente para virar o trabalho e vamos virar o trabalho. Viramos o trabalho, vamos fazer tudo de novo, tá? Então, ó, venho aqui, ó, essa aqui é a argolinha que eu fiz para subir, isso aqui não conta. Venho aqui no ponto, ó, tá vendo o ponto aqui? Com as duas alcinhas, então eu vou nele. Inicio sempre com um ponto baixo, então venho e faço um ponto baixo, tá? Agora, eu vou fazer o ponto fantasia de novo. Então, venho aqui onde eu fiz o ponto baixo, puxo o fio lá de trás e não fecho. Venho no próximo ponto, pegando sempre as duas alcinhas do ponto, puxo o fio, não fecho. Venho no próximo, ó, puxo o fio, não fecho. 4 argolinhas na agulha, vou laçar o fio e fechar tudo junto. Fechei tudo junto, vou fazer uma corrente, tá? Vamos de novo. Venho aqui no último que foi feito, ó, nesse último, e vou puxar o fio, não fecho. Venho no do lado, puxo o fio, não fecho. No do lado, puxo o fio, não fecho. 4 argolinhas na agulha, laço o fio e fecha tudo junto. Uma corrente. Tá bom? Vamos de novo. Aonde eu já tinha feito, ó. Aqui no último que eu fiz, vou introduzir a agulha e puxar. No pontinho do lado, puxo o fio e não fecho. No pontinho do lado, puxo o fio e não fecho. Laço o fio, fecho tudo junto, uma corrente, tá bom? Vamos fazer até aqui no final, para reforçar o finalzinho, que é um pouquinho diferente, lembra? Então, ó, vou fazer um pouquinho mais rápido aqui, porque é a mesma coisa, é só repetição, para chegar ali no final, tá? Ó. Então, puxo, não fecho, laço, não fecho, laço, não fecho. Fecho tudo junto, uma correntinha. No mesmo que eu fiz, laço, não fecho, laço, não fecho, laço, não fecho, fecho tudo junto, uma corrente. Cheguei aqui no final. No final, vai me restar os 3 pontinhos, né? Então, é aqui onde eu já fiz e os 2 do lado. Então, vamos lá. Puxa aqui onde eu já fiz. Puxo o fio no pontinho do lado e no pontinho do lado. Lembrando que esse último, ó, sempre fica... Opa, perdão. Sempre fica deitadinho, então, não pode pular ele, tá? Ó. 4 argolinhas na agulha. Fecha tudo junto. E aqui no final, não vamos fazer a correntinha, a gente vai fazer um ponto baixo, pegando aqui, ó, no último pontinho que foi feito, tá? Então, puxo o fio,
dá uma altura e faz o ponto baixo, tá? Então, no início e no final, um ponto baixo. Bom, gente, para fazer a carteira Capri, ó, ela é uma carteira que tem esse fecho com o cordão. Eu forrei ela, mas isso é opcional, mas eu acho que fica mais bonito, tá bom? E ela fecha assim, ó, com esse cordão. Então, para fazer a carteira, a gente vai fazer o ponto fantasia, que eu expliquei, né, recentemente. A gente vai fazer uma quantidade de 41 correntinhas e mais uma para virar o trabalho. E vai seguir fazendo esse ponto fantasia, ida e volta, por 17 carreiras, tá? Então, eu já fiz aqui a minha primeira carreira, tô começando a segunda, e é exatamente como eu expliquei no ponto fantasia. Então, introduz a agulha no pontinho que você acabou de fazer, no do lado puxa o fio, venho nesse do lado, ó, a importância de não apertar o ponto, né? Porque senão acontece isso, ó, fica apertado aqui, você não consegue entrar. No do lado, puxo o fio, fiquei com quatro laçadas na agulha, laço o fio e fecho tudo junto, tá? E uma correntinha, não aperta essa correntinha. Novamente, entro no último que eu fiz, puxo o fio e não fecho. Entro no do lado, puxo o fio e não fecho. E entro aqui nesse do lado, puxo o fio e não fecho. 4 laçadas na agulha, laço fio, fecho tudo junto, uma corrente. Então, eu vou fazer isso até o final, lembrando que aqui no final não faz essa correntinha, né? Faz o ponto baixo. E eu vou fazer isso por 17 carreirinhas, tá bom? Assim que tiver feito as 17, eu volto para mostrar o fechamento da carteira. Bom, gente, fiz aqui, ó, 17 carreiras, tá bom? Aí aqui eu travei o ponto e deixei um pouco de fio, porque a gente vai costurar a lateral, né? A gente vai fechar assim, ó, tá bom? Ó, e vai fazer a carteira, tá? Mas antes de costurar a lateral, eu vou forrar, tá bom? Na carteira, a gente não faz acabamento de pontos baixíssimos, não precisa, tá bom? Eu vou forrar. Então, o que que eu fiz? Eu peguei o tecido e cortei um retângulo, ó, do tamanho da carteira, tá vendo? Ó, cortei um retângulo, tá? E aí, eu vou posicionar ele aqui e eu vou arrumando, ó, eu vou dobrando assim, ó, sempre deixando a última fileira de ponto à vista, tá? Porque eu vou ter que costurar depois, né? Então, eu deixo aqui a última fileira à vista e com o alfinete eu vou só fixando esse forro aqui para depois poder costurar, tá? Essa etapa é totalmente manual, tá? Na carteira a gente não faz na máquina, a gente faz na mão, tá? Então, é isso, ó, eu vou dobrando e vou fixando com o alfinete, tá? Vou arrumar aqui na carteira toda e volto para mostrar como que vai ser essa costura, tá bom? Bom, ó, fixei aqui o forro com o alfinete, tá? Só ir arrumando, dobrando as dobrinhas e fixar. E agora a gente vai costurar. Deixa eu aproximar um pouquinho para verem, opa, aqui, para ver como que eu costuro. Então, coloquei aqui, ó, a linha na agulha. Você vai vir na trama da carteira, aqui embaixo, ó, e vai fixar a linha, tá? Ó, ops. Aí, gente, que meu nozinho se desfez. Deixa eu fazer ele aqui de novo. Nozinho aqui da linha. Eu vou fazer de novo e já volto.
Pronto, agora já fiz o nozinho aqui para poder fixar. Então, você vai vir aqui na trama, vai fixar o fio. Aqui, ó, travei o fio, certo? E agora, gente, é muito tranquilo, tá? Como que eu vou fazer? Eu vou introduzir a agulha, ó, dentro do tecido, vou correr um pouquinho com ela e sair ali, ó. Sair ali, pego na trama da carteira, ó, e puxo o fio, tá vendo? Vou introduzir novamente no tecido aonde eu saí, ó, ando mais um pouquinho. Andei mais um pouquinho, venho na trama de novo, sempre cuidado para pegar aqui embaixo, tá? Para deixar uma bordinha à mostra, porque é onde a gente vai costurar a carteira. Ó. Novamente, venho aqui da onde eu saí, ando mais um pouquinho. Venho na trama, em direção daqui, ó, da onde eu saí com a linha, e fixo o fio. E assim, ó, aqui cheguei no alfinete, vou tirar. E assim, eu vou percorrendo a carteira toda, ó. Então, entro onde eu saí, percorro mais um pouquinho, bem aqui na bordinha do tecido, tá? Passo o fio, entro na trama, bem na direção da onde eu saí do tecido, entro na trama e fixo. E é isso, gente, não tem segredo, essa costura ela fica praticamente invisível, tá? E aí é só fazer isso na carteira toda, tá bom? Vou costurar o tecido. Opa, desculpa, bati na câmera. Vou terminar aqui, vou costurar esse tecido todo e vou voltar para mostrar para vocês como que a gente vai costurar a carteira e para fazer o fecho da carteira, tá bom? Bom, aqui tá a carteira costurada, o forro da carteira costurada, ó, tá vendo? É só a linha veio aqui, ó, toda a bordinha do tecido. O forro é opcional, né? Mas dá um acabamento muito melhor na peça, tá? Eu acho que fica muito mais bonito. Agora, a gente vai costurar a carteira mesmo em si, né? Então, eu vou deixar mais ou menos aqui, ó, 4 a 5 dedos, tá? Que vai ser a virada da carteira, ó. E vou começar a costurar essa lateral, tá? Então, eu vou pegar esse fio que eu deixei aqui, passar aqui na agulha de tapeceiro e vou iniciar a minha costura. Ó, então, eu vou pegar, ó, o fio tá aqui, ó, tá vendo? Eu vou pegar a borda de fora aqui, ó, desse ponto, com a bordinha ali do outro lado, ó. E vou passar o fio, tá? É uma costura simples, tá? Ó, bordinha de fora desse ponto, com a bordinha do ponto ali do outro lado. E venho costurando toda essa minha lateral, ó, borda de fora desse ponto, com o ponto ali do outro lado. E costura, certo? Não sei se dá pra ver, deixa eu posicionar assim, ó. Borda de fora do ponto com o ponto do outro lado. E é só isso, ó. A gente vai alinhavar essa lateral, tá bom? Então, depois de alinhavar esse lado todo,
Quando chegar aqui, você passa o fio para dentro da carteira, perdão, chegar aqui, passa o fio para dentro da carteira e arremata ele. Eu vou costurar até aqui e volto para mostrar como que eu arremato o fio, tá? Ó, cheguei aqui no finalzinho, tá? Deixa eu só ajeitar aqui. Aí. Cheguei aqui no finalzinho, vou costurar aqui, ó, o último buraquinho aqui, tá vendo? Costurei. E agora, eu vou travar esse fio. Como que eu vou fazer? Eu vou enfiar no mesmo local aqui, ó, mais uma vez. E eu vou passar dentro dessa alça que se formou, tá? E vou travar esse fio, ó, dar um nozinho aqui, ó, tá? E a alça, a lateral, ela fica assim, ó, toda costurada. Aí, eu vou pegar esse fio aqui, ó, da onde eu travei, vou passar ele aqui pra dentro da bolsa. Ó, vou passar ele aqui pra dentro. Se você virar assim, ó, você consegue ver aqui, ó, tá vendo? Onde ele passou. E aí, é só passar aqui por dentro de umas traminhas, tá? Aqui, ó, na lateral, só pra gente poder arrematar esse fio, tá? Ó. Passar mais um pouco aqui. No último, eu travo de novo, dou um nozinho de novo, tá? E corto o excesso, tá bom? Então, você vai passar bem rente aqui a costura. Volta a carteira para a posição normal. E, ó, fica escondido o fio e ela fica costurada, tá vendo? Agora, a gente vai costurar desse lado também. E aí, eu volto para mostrar como que a gente vai fazer a alcinha para fechar essa carteira, tá bom? E agora, para fazer o cordão de fechamento, a gente vai fazer um cordão de correntinhas que dê a volta até chegar aqui no botão, tá? Então, a gente vai fazendo e vai medindo. Deixa uma tira aqui, ó, que é o que a gente vai passar aqui no botão depois. Então, deixa um cabinho aqui sobrando. Agora, eu vou usar a agulha 4,5 e vou só fazer um cordão de correntinhas, tá? Então, é só ir fazendo correntinhas e ir medindo na carteira até ver que deu a volta na carteira, tá bom? Quando dá a volta e chegar ali no botão, eu volto para mostrar como que a gente vai fazer a alcinha que prende aqui no botão, tá? Ó, gente, meu cordão já deu a volta aqui, então o botão vai ficar aqui, tá? Ó, ele deu a volta toda aqui na carteira, tá? E chegou aqui no finalzinho do botão, aqui nessa correntinha, tá vendo, ó? Aqui onde eu tô com o dedo. E agora, a gente vai fazer uma quantidade de correntinhas que dê a volta nesse botão, tá? Então, aqui, ó, eu tô com... Deixa eu contar aqui, a partir do meu dedo, eu tô com 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vou fazer mais umas 2, 7, 8. Vamos ver se já deu. Aqui, ó, já dá pra passar o botão, tá? Ó. Tá vendo? Tá vendo que se eu abraçar o botão aqui, ó, ele passa, né? Então, é o suficiente. 8 a 9 correntinhas, você vai medir aí no seu, tá bom? Então, a gente vai agora deixar essas 9 correntinhas que a gente fez para dar a volta no botão. Então, eu vou contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Aqui, ó. Venho aqui na nona, introduzo a agulha
e faço um ponto baixíssimo, tá? Então, ó, só testando, ó, dá pra passar o botão, ó, tá vendo? Então, agora, o que que eu vou fazer? Eu vou voltar toda essa carreira com ponto baixíssimo. Vou deixar essa alça aqui, sem fazer nada. E volto tudo com ponto baixíssimo. Então, é só entrar no ponto e fazer ponto baixíssimos, tá? Aí, eu vou fazer o ponto baixíssimo até o final. E aí, vai me dar esse cordão aqui um pouquinho mais grossinho do que só a correntinha. Quando chegar aqui no final, eu deixo mais um pedaço de fio e corto, tá bom? E aí, eu volto pra gente costurar aqui na carteira. Bom, agora, ó, o que a gente vai fazer? Terminei aqui o meu cordão, né? Ó. Aí, aqui eu deixei mais um pedaço, eu vou dar um nozinho aqui, ó. Tá? Vou dar um nozinho aqui. E eu vou prender aqui, ó, aqui na bolsa, tá? Então, a gente vai pegar aqui, ó, mais ou menos, ó, deixa um espacinho aqui, ela vai dobrar aqui, certo? Então, eu vou prender ele aqui, tá? Então, eu vou pegar aqui na trama, vou ver bem o meinho aqui da carteira, entro na trama, aí puxo um fio para um lado, certo? E puxo o outro fio aqui, ó, pro outro lado. Aqui. E vou amarrar esse fio aqui. Amarro bem, dou aí uns 2 nós, tá? Ó, pra ficar bem preso. E agora, eu vou pegar a agulha de tapeceiro pra me ajudar a passar esse fio dentro da miçanga, tá bom? Isso aqui, na verdade, você pode fazer antes de colocar o forro, que daí você amarra ali dentro e o forro esconde. Mas como eu não fiz antes, vou ter que fazer isso agora. Então, aqui, ó, passei aqui para um lado. E vou pegar esse lado aqui e passar pro outro. Pego aqui e passo aqui para esse outro lado. Minha miçanga tá com o buraquinho dela, tá pequena aqui, ó. Então, tá ruim de passar. Mas é só forçar que vai. Vou passar aqui e já volto. Aqui, gente, passei, ó. Então, a gente passa um para um lado, o outro pro outro, tá vendo, ó? Aqui, ó. Então, ele vai ficar bem aqui no meio, tá? E agora, o que que a gente vai fazer? Vai amarrar de novo aqui na trama. Por isso que eu falei que vocês podem fazer isso antes de colocar o forro, porque daí amarra lá dentro, não precisa ficar escondendo esse fio, né? Mas como eu não fiz, eu vou fazer assim, tá? Então, passa aqui, ó, atrás da miçanga, tá? Ó, ajusta aqui, ó, e amarra de novo aqui na trama, tá bom? Então, ó, amarrei uma bem forte, duas. Agora, eu vou levar esse fio lá pra dentro, tá bom? Se quiser, pode pôr um pingo de cola aqui nesse nozinho, pra ele não soltar, tá? Agora, eu pego o fio, levo ali pra dentro, escondo lá dentro, saio aqui em cima, ó. Mesma coisa desse lado. Pego o fio, levo aqui pra dentro e saio lá em cima. Tá? Aí, aqui, se quiser, pode fazer mais um nozinho, só pra garantir que não vai soltar. Se quiser, tá, gente? Se não quiser também,
não tem necessidade, porque ele não vai soltar. Eu vou fazer mais um, que eu sempre gosto de garantir aqui, né, que não vá soltar. Então, deixa eu passar o fio pra cá. Ó, vou fazer mais um aqui. Cuidado aqui, que se você apertar muito, enruga a bolsa, a carteira, no caso. Então, aqui, ó, fiz mais um nozinho, ó, tá bem firme, tá? Agora, eu só vou esconder mais um pedaço desse fio, vou com a agulha mesmo. Então, eu pego, deixa eu fazer com a agulha de tapeceiro. Aí, eu pego aqui, escondo aqui dentro. Você tem que entrar aqui onde você saiu, tá? Aqui, ó, escondo de um lado, vou esconder o fio do outro lado. Opa! Peraí. Esse fio é mais grossinho, é um pouquinho difícil de passar aqui, mas ele passa. Esconder aqui, ó, desse lado, o fio lá dentro. Pronto. E agora é só cortar o excesso, tá? Ó, corta aqui o excesso. Deixa ele escondido lá dentro. E é isso. O cordãozinho, aí você fecha a carteira, dá a volta no cordãozinho e passa aqui, ó, no botão. Ó, ele fica fechadinho. Tá vendo que bonito que fica? A carteira, super fácil de fazer, rápida de fazer, né? Ó, eu tô com a bege aqui, a cor natural, tá bom? E a cor de rosa. Ó, tá? Muito prática. Se você quiser, você também pode colocar um botão aqui, ó, imantado, para fechar mais, né? Mas assim, na verdade, ela fecha bem, né? Ela é para fazer composição com a bolsa, então é mais para colocar cartão, dá até para botar o celular, tá? Ó. E aí fica com esse charme do cordão aqui, tá bom? E é isso, gente. Espero que tenham gostado. Esse é um brinde meu para vocês, carteira Capri. E se quiser fazer também a sua bolsa Capri, tô com o link disponível do curso lá na bio do meu Instagram, tá? Então, o curso tá super completo, passo a passo. Uma bolsa linda e faz um conjunto super bonito com a carteira, tá bom? Beijos, até o próximo vídeo.